Olá a todos, o meu nome é Catarina, bem-vindos ao Booksteps. Hoje trago-vos a obra fenomenal que é Pássaros. Em primeiro lugar, eu sei que muitos de vós relacionam Pássaros e Birds ao filme de Hitchcock. Falarei dele adiante, mas primeiro vamos falar do conto que lhe deu asas. A história Birds não é criação de Hitchcock. Foi adaptada ao cinema, mas quem realmente trouxe à vida esta história foi Daphne du Maurier, ou Daphne du Maurier, é uma escritora britânica que narra na terceira pessoa, neste conto de terror, a história que muitos de vocês já conhecem e que eu explicarei já a seguir. Vou situar um bocadinho esta narrativa que é publicada, o conto é publicado numa compilação em 1952, trata de uma história que se passa logo após a Segunda Guerra Mundial. Uma curiosidade interessante é que este conto se situa também numa época muito interessante da literatura britânica, que é o movimento dos jovens adultos zangados, ou Angry Young Men Movement. Uma das obras primárias deste movimento é uma muito conhecida entre nós, O Deus das Moscas, de William Golding. Este tipo de movimento caracterizava-se por uma depressão pós-guerra, por uma geração de escritores que se sentiam deslocados. O conto de Daphne du Maurier vai tocar o macabro, o sobrenatural, o terror ou o horror da guerra. E a autora, de facto, inspirou-se em inúmeros autores, Wilkie Collins, mas principalmente as irmãs Brontë. E por isso há muita gente que faz paralelismos entre as obras de Daphne e das irmãs, como o Monte dos Vendavais ou Jane Eyre. Apesar deste conto se passar no Reino Unido, potência que de facto saiu gloriosa da guerra, o Reino Unido encontrava-se afogado em dívidas. E que superpotências é que emergiram nesta altura? Os Estados Unidos e a União Soviética. E acima de tudo é um conto alegórico, isto porque uma invasão de uma cidade pequena britânica faz lembrar as invasões nazis. Mas não nos enganemos, porque este conto não é sobre os nazis. Acima de tudo, é sobre o medo de uma outra realidade, que é totalmente desconhecida, mas que poderá trazer muita mágoa à sociedade. E essa realidade são os russos, principalmente os comunistas. Ao ser publicado em 1952, temos a ideia óbvia e concreta de que estamos a percorrer o período da Guerra Fria e, portanto, este medo de ataques nucleares está muito presente neste conto. Até, inclusive, algumas personagens fazem referência a essa situação quando, por exemplo, descrevem que as nuvens, quando estão acumuladas de pássaros, se formam como que um marshmallow. Esta designação de marshmallow foi dada às nuvens quando o céu era presenteado por um ataque nuclear. Este medo da guerra nuclear, este medo da Guerra Fria, era também um medo muito superior, o medo dos comunistas. Inclusive as personagens também fazem referência a isso quando dizem que vem um vento de leste muito perigoso, ou quando falam do Círculo Polar Ártico. Nós sabemos que a maior parte da Rússia do Norte pertence ao Círculo Polar Ártico e, portanto, estas referências que são feitas no conto, um conto muito pequeno, mas que se lermos as linhas, linha a linha, com cuidado, vemos referências ao medo dos nazis, ao medo dos comunistas, a pedir a salvação dos americanos. A um Reino Unido perdido, afogado em dívidas, que não consegue sustentar nem ajudar as suas pessoas nesta que poderá ser a pior altura para a humanidade. O grande medo que se tinha do comunismo e que foi ativado por Joseph McCarthy nos anos 50 nos Estados Unidos era, acima de tudo, o efeito dominó. Pensava-se que se a Revolução Comunista se iniciasse num certo ponto geográfico, ele iria arrastar toda a sociedade envolvente e, portanto, iria fazer um efeito dominó que levaria ao fim de tudo o que nós conhecemos. O conto, ao situar-se no final da Segunda Guerra, dá-nos um imaginário enfatizado pela violência de todo este combate entre seres humanos. E neste conto, se vocês conhecerem a história, saberão que, enfim, há um ataque inesperado de centenas de pássaros que se acumulam nos céus e assombram
a sociedade. Mas esta sociedade tem particularidades. Nós estamos no Reino Unido, mas estamos principalmente numa pequena cidade. E seguimos a história de Ned, um homem agricultor, a sua família e a comunidade envolvente, que se vêem assombrados, um certo dia, por esta acumulação de aves que não se sabe bem de onde vêm, mas que de facto trará premonições muito graves. Nat, que é a personagem principal, aquele agricultor, faz várias referências e paralelismos entre os pássaros e a guerra. Fala de armamento, de gases, de aviões e, portanto, todo aquele cenário que envolve a narrativa é pesado, é cinzento, é carregado de dor. O tom irónico de Daphne du Maurier é bastante acentuado, principalmente nas pequenas referências que é preciso um contexto histórico para as perceber. Por exemplo, há uma passagem em que Ned diz que vai construir um abrigo para a mãe, caso hajam mais ataques e se intensifique esta perigosidade iminente. Mas esse abrigo ele diz que vai construir em Plymouth, que é uma cidade que outrora fora atacada pelos alemães, nessa pequena cidade em 1941, e portanto este tom irónico, sarcástico que Daphne tem e dá a esta narrativa é de extrema importância e é daquelas obras que de facto é necessário nós procurarmos um pouco sobre ela para perceber a sua complexidade na totalidade e não ficarmos perdidos em pequenos pormenores. Isto que se passou, que acabei de escrever em 1941, não foi um ato isolado. A aviação alemã praticava vários bombardeamentos, inclusive no Reino Unido, e chamava-se estes bombardeamentos Blitz, porque Blitz significa relâmpago em alemão. E, portanto, fico já com esta curiosidade. Como não poderia deixar de ser, há uma temática essencial nesta obra, que é o facto do ser humano se considerar a todo momento superior às outras espécies. Mas, neste caso, os papéis invertem-se. Isto porque os pássaros ganham um poder sobrenatural sobre o ser humano. E aqui entra a temática e a problemática do ser humano versus natureza. E não obstante os pássaros serem a força primária desta hostilidade, a tragédia ambiental não se fica por aqui. Temos marés violentas, temperaturas frígidas, ventos fortes que criam toda uma aura e um ambiente envolvente, todo ele pesado e problemático para o ser humano. Portanto, não são só os pássaros que trazem esse papel. Os pássaros vão se inserir no mundo natural com um espectro muito maior. E então toda a natureza, não só os pássaros como as temperaturas, as marés, acabam por isolar o ser humano e, portanto, as comunicações de rádio, de telefonia estão cortadas e as pessoas não conseguem comunicar a fim de arranjar uma solução, cooperação para sair daquela situação. Portanto, encontram-se isoladas, sozinhas, desesperadas, deixadas à sua própria fé. O que é mais irónico é que o ser humano sempre apostou na tecnologia para se distanciar das outras espécies, para se mostrar superior, para chegar a outro tipo de soluções e crescer. Mas aqui a tecnologia atraiçoa. A tecnologia aqui revela-se inepta, não ajuda o ser humano a superar aquela dificuldade. E essa é uma das características essenciais do conto e outra das analogias que Daphne faz à natureza do ser humano. Este conto destrói a noção de que a razão afasta o caos, pois vemos o ser humano como motor fútil de uma batalha racional. E com isto pretendemos dar ênfase à fragilidade das estruturas e da ordem social. As pessoas ficam presas numa realidade que já não conhecem e não sabem combater o que é irracional. Ficam reféns do espanto, tornam-se incrédulas, mas não atuam. As forças que movem a sociedade deixam de funcionar. Não há mais respostas para os problemas. Mas Daphne du Maurier não quis só falar desta irracionalidade e absurdidade do próprio ataque dos pássaros. As personagens são elas mesmo irracionais. Por exemplo, a nossa casa está a ser atacada por centenas de pássaros que furam as janelas e entram e atacam-nos. E a resposta das personagens é dizer: mulher, vai fazer comida, faz chá, toma conta das crianças, vai tudo passar. Portanto, essa arrogância do ser humano, que descredibiliza qualquer coisa que não compreenda, torna a sua vida miserável neste conto. E aqui é muito importante falarmos da ubris ou da híbris. A ubris ou a híbris é aquela crença de que o ser humano terá poder ilimitado para lutar com tudo o que possa advir do mundo natural. Mas o que acontece é que os pássaros não têm limites.
os pássaros os atacam e, se for preciso, morrem no processo. É quase como um castigo pelo pecado do ser humano, do seu egoísmo, da sua arrogância. E por tudo isto, este conto é uma fábula de humildade. O ser humano vê-se confrontado com o que não consegue proteger, vê-se desapossado de tudo o que tem e o que possui, e que a autora descredibiliza completamente a noção de que o ser humano é superior. Essa frivolidade acaba por condenar o ser humano ao fracasso e impedi-lo de sequer ser ser humano. E retira toda a identidade da pessoa, tudo o que possa vir de bom, porque o ser humano perde-se em jogos de futilidade e estratégia que nele próprio sabe para que servem. E esta é a diferença entre os pássaros e as pessoas. Porque se fosse ataque de pessoas, como na guerra, em que uns atacam os outros, há sempre resposta, há sempre estratégia militar. E como conto que é, esta obra é muito curta e eu recomendo vivamente a todos vós que a leiam. Eu, inclusive, a li em PDF, sei que há à venda em inúmeras lojas, até vou deixar um exemplo na descrição, que podem comprar compilações de contos de Daphne du Maurier, mas eu li em PDF e também vou deixar o link na descrição, porque é muito curto e super importante para a nossa formação enquanto leitores. Estes contos de horror que se situaram nesta época que vos falei e o impacto que tiveram ao ponto de realizadores como Hitchcock quererem absorver esta história e passá-la para outro tipo de audiência. Mas Hitchcock, quando adaptou este conto ao cinema, alterou praticamente tudo o que vos falei e o que vocês conhecem. Os únicos dois elementos que o realizador quis aproveitar foi uma zona costeira, numa cidade pequena, isolada, e o ataque dos pássaros. As personagens principais do filme passam a ser Mitch, interpretado por Rod Taylor, que é um advogado, a sua mãe, Lydia, interpretado por Jessica Tandy, e Melanie, interpretada por Tippi Hedren, que é a mulher que também se torna a figura principal. Portanto, ao contrário do conto em que o homem é a personagem principal, aqui a mulher ganha uma figura muito mais relevante, tanto que Hitchcock foi buscar a atriz Tippi, porque ela era modelo, não era atriz, e ensinou-lhe tudo o que conhecia. E deixo já aqui um disclaimer que houve de facto uma grande polémica em relação a esta relação realizador-atriz. A própria publicou na sua autobiografia algumas temáticas problemáticas em relação a Hitchcock. Não vou abordá-las neste vídeo, mas deixei esse disclaimer porque é importante abordar estas questões, nem que seja ao de leve, porque de facto acontece muitos abusos dentro das filmagens em Hollywood e é importante referi-las e não deixar passar em branco. Hitchcock vai alterar o espaço físico e temporal. Não só andamos uma década e passamos para os anos 60, como também mudamos de continente. Vamos para uma zona costeira na Califórnia. O argumento é linear, não há analepses nem prolepses, como quem diz flashbacks e flash-forwards. Mas temos uma visão de 180 graus. Mas o que nos mortifica é não conseguir encontrar uma resposta para todos aqueles ataques. E porquê é que nos aterroriza tanto este filme? Porque normalmente nos clássicos de terror, veja-se por exemplo o Drácula, nós temos sempre uma justificação para aquela criatura perversa. Por exemplo, o Drácula sugava o sangue para sobreviver. Mas aqui não temos qualquer exemplo que nos desmistifique e nos dê uma alternativa à realidade que nos conhecemos. O que é que aprendemos daqui? Que nunca vamos saber o porquê de tamanha agressividade e perigosidade que uma ave tem em relação ao ser humano. Eu decidi trazer-vos o filme também, para além do conto, porque se há coisa que eu adoro é interpretar a arte que eu consumo. E um facto interessante neste filme é que, ao contrário do conto, em que percebemos que o cenário pós-guerra, todo aquele enquadramento histórico está muito presente na obra, ao contrário disso, o filme é muito vago. As interpretações são ilimitadas, não têm um caráter taxativo e, por isso, eu trago-vos as interpretações que eu considerei mais relevantes, mais interessantes e que eu própria também interpretei, algumas desta forma, outras não tanto, e deixo-vos à vossa consideração a análise que queiram fazer, mas quis-vos trazer esta dimensão absorvente em que envolve a arte, que é múltipla. Nós não temos só uma interpretação, só uma forma de ver as coisas. E é isso que eu quero passar também nos meus vídeos,
e por isso quis trazer o cinema. Porque aqui o cinema complementou a obra literária e ultrapassou em alguns aspectos, porque quis dar-lhe uma dimensão muito mais ambígua e aberta. Um facto interessante e que não sabemos se influenciou Hitchcock ou não é que em São Francisco, nos Estados Unidos, em 1961, houve um episódio macabro e caricato de gaivotas que, devido à poluição e a água que bebiam estava contaminada, andavam a morrer por todo o lado, a entrar pela casa das pessoas, e todas desgovernadas, com danos cerebrais, que os cientistas depois conseguiram analisar. E de facto isso pode ter sido uma inspiração para Hitchcock, mas não temos a certeza. De qualquer maneira fica aqui a curiosidade. Ora, se o filme saiu em 1963, foi logo após a crise dos mísseis de Cuba. E vamos trazer de novo a temática dos comunistas, que era uma realidade. A Guerra Fria era um temor dos americanos. E, de facto, as crianças até eram ensinadas a esconder-se debaixo das secretárias na escola caso houvesse um ataque nuclear. Viam comunistas debaixo da cama. Era toda uma política de terror que assombrou os Estados Unidos. E no filme há inclusive uma cena em que as crianças são alertadas de que os pássaros estão a sobrevoar e a assombrar a escola, e vemos as crianças a fugir desenfreadamente. Confesso que uma das interpretações que com que me deliciei foi a interpretação que traz à tona o complexo de Édipo. Como vos falei, há 3 personagens principais. Temos o Mitch, o homem, a Melanie, a mulher, e a mãe de Mitch. Melanie e Mitch têm ali um caso amoroso, só que o que acontece é que Mitch e a sua mãe também têm uma relação bastante estranha e duvidosa. Há inclusive uma personagem que faz referência ao complexo de Édipo. E o que é o complexo de Édipo? Esta ideia do complexo de Édipo veio da mitologia grega, com Sófocles na sua peça Édipo Rei. E esta peça conta-nos a história de um rei que mata o seu pai e casa com a sua mãe. Toda uma tragédia, ele inclusive arranca os olhos, e por isso é que tanta gente foi buscar este complexo de Édipo à mitologia e a Freud. Porquê? Primeiro, porque o ato de arrancar os olhos é prova viva de que pode-se fazer aqui um paralelismo com o filme, porque de facto os pássaros, quando atacam as pessoas, vão diretos aos olhos das pessoas e elas ficam ensanguentadas e não se consegue perceber se de facto os olhos foram arrancados ou não. E depois, porque a mãe de Mitch, Lídia, ela está em constante afogamento do seu filho e das suas relações interpessoais. Ela quase que tem posse do filho a tempo inteiro, e há inclusive uma das personagens que faz referência a esta mitologia. Freud foi desenvolver esta ideia dizendo que todos os rapazes, quando jovens, querem substituir-se ao pai e têm um carinho especial pela mãe, ao ponto de quase quererem ter a posse, lá está, dela. E este jogo interpessoal pode ser feito um paralelismo entre a mitologia grega, Freud e o filme de Hitchcock. Este sentimento de aprisionamento é invertido. E aqui as pessoas é que se encontram elas próprias presas. Há inúmeras cenas em que as personagens estão confinadas ao espaço físico em que se encontram, porque se saírem serão atacadas e serão mortas. Mas esta prisão não é só física, é também emocional e intelectual. Por exemplo, Melanie é uma futura herdeira e, sendo herdeira de uma riqueza, estará presa a esse legado. Mitch, por exemplo, é um advogado que está habituado a todo o tempo a enclausurar alguém, a ajudar nesse processo da prisão de alguém. E nesse sentido, é por isso que estas 2 personagens se toleram tão bem. Porque eles próprios estão confinados a nível pessoal a toda uma realidade que não conseguem fugir. Não só física, mas mental. Outro pormenor relevante deste filme é o contraste entre esta cidade isolada na Califórnia, uma cidade pequena e rural, em oposição à cidade onde vem Melanie. Melanie vem de São Francisco, uma sociedade elitista, muito mais avançada e preconceituosa. Quando ela aparece em Bodega Bay, que é essa cidade na Califórnia onde se passa a narrativa, os ataques de pássaros começam. Inclusive, algumas personagens apontam-lhe o dedo e dizem que a culpa é toda dela. E este contraste
entre uma sociedade calma, pacata e que não se altera, não se modifica com o tempo, versus uma sociedade cosmopolita. Uma personagem que já foi a Roma e se atirou a uma fonte nua e não tem moralidade, vem corromper a alma destas pessoas tão puritanas. Essa também pode ser uma interpretação. Esse medo de uma mulher leviana que traga toda uma dimensão astronómica para o mundo de um homem tão pequeno e solitário. E esta dimensão que Melanie traz também através das suas mentiras. Assim que ela conhece Mitch na loja de pássaros, mente dizendo que trabalha lá. Mais tarde volta a mentir e a mentir. Interessante que ela só para de mentir quando se sente aquele instinto de sobrevivência, ela para com as mentiras. Mas já é tarde demais. Quem a tolera é Mitch, o advogado que está habituado a mentirosos. E por isso é que a relação deles é tão harmoniosa. Concluindo, temos um filme em que o caos reina, em que não há respostas. Há um mundo por descobrir. Há uma resposta por dar. Mas não nos deixemos enganar, porque apesar de parecer tudo tão simples, é tudo tão complexo. Um filme que na altura não tinha computadores que pudessem reproduzir aquelas centenas de pássaros. Tudo eram pássaros naturais. De facto, tentou-se usar aquele cenário verde por trás para fazer um ou outro efeito especial. Mas este filme é tão inteligente. Não há banda sonora, não há música. Há só sons de agitação, de caos, de horror, de terror, do macabro. Também não há fim na última cena. The End não é uma realidade neste vídeo. Porque a vida não é assim. A vida não termina em uma só cena, nem se desmistifica por inteiro de uma só vez. Que é tão triste quando a natureza fala e o género humano não a ouve. Espero que tenham gostado do vídeo e vemo-nos num próximo com mais literatura. Adeus.